A experiência uau, vê bem, uau, é aquela inesquecível, indescritível que você vive uma vez, ou é aquela que te faz querer voltar a vivê-la várias vezes? Pensar um pouco nisso. Eu sou Sérgio Molinari, esse é meu canal no YouTube. Esse vídeo ele foi motivado por um passeio com a minha netinha. A gente foi assistir Branca de Neve num shopping center. E num passeio depois da peça, a gente estava andando lá pelo shopping e ela se encantou, olhou para algum lugar, fixou o olho e eu à distância, sem óculos. Não entendi direito se era uma loja de brinquedos, se era uma loja de roupas infantis ou se era uma loja de doces, alguma coisa assim. A gente foi até lá, a essas alturas já não tinha mais como não ir com ela até lá, porque ela já estava fixada naquele lugar. A gente entrou, era uma loja de doces. Eu não vou dar muito detalhe para não falar sobre marca. Mas no que a gente chegou, ficou muito evidente porque que a minha netinha tinha querido ir até aquele lugar. Absolutamente colorido, um monte de imagens, de formas, corners instagramáveis, brinquedos e alguns elementos lúdicos dentro da loja. Aliás, até tinha um balcão de atendimento que você podia comprar os doces dentro dessa loja. Mas a gente deve ter ficado uns 15, talvez 20 minutos dentro dessa loja. Nesse período de tempo, pelo menos 3 vezes eu falei: Julinha, você não quer comer alguma coisa? Você não quer experimentar esse doce? E blá blá blá. E o que ela estava a fim de fazer era exclusivamente tirar foto, brincar, correr e olhar para aquelas coisas que tinham dentro da loja, aqueles apelos visuais e tal. Curioso é que tinha várias outras crianças de várias faixas etárias dentro da loja fazendo as mesmas coisas. Inclusive adolescentes que entravam na loja, tiravam 3, 4, 5 fotos e saíam da loja e iam embora. Eu vi pouquíssima gente consumindo. E aquilo me fez parar para pensar um pouco numa crítica ou numa preocupação que eu tenho em relação aos estabelecimentos de uma forma geral. E aí eu estou falando particularmente do nosso mundo, né, o mundo do food service, o mundo dos operadores de food service, e foi parar para pensar um pouco sobre o que é uau para o consumidor. E eu estava pegando esse exemplo desses momentos com a Julinha para poder refletir um pouco sobre isso. Então, a gente vive hoje, sem sombra de dúvida, uma avalanche de opções, uma avalanche de pressões para atrair ou para reter a nossa atenção, o nosso interesse, a nossa compra, a nossa relação com os estabelecimentos. Então a gente sabe que esse negócio que, trazendo lá do inglês, né, wow moments, a gente sabe que isso é uma coisa muito importante. Mas eu sinto que de alguma forma a gente tem banalizado muito esse termo, ou muito esse raciocínio do que é proporcionar momentos wow, ou proporcionar experiências wow. Onde é que está essa certa banalização? É no querer oferecer sempre algo muito inédito, muito incomparável, muito inusitado e acabar às vezes não se dando conta de que isso pode não ser o suficiente para atrair e reter consumidores. Então tentando pensar em 2 momentos assim genéricos. Eu sou um estabelecimento que eu não me caracterizo por trazer os consumidores com frequência, com regularidade, com habitualidade para o meu estabelecimento. Eu sou o tipo do estabelecimento que eu capto um consumidor provavelmente para uma situação de consumo, para um momento de consumo e talvez nunca mais, ou talvez eventualmente. Então eu sou ocasional, eu sou muito fixado num determinado momento. Eu sou voltado a uma celebração, a um momento específico. Nesse caso, eu consigo concordar bastante com essa oferta ou com essa disponibilidade de grandes situações atrativas, que pode ser uma situação cenográfica, que pode ser os tais corners instagramáveis, que a Julinha se encantou por eles, que pode ser por um atendimento customizado ou muito especial num determinado momento, ou que pode ser uma elaboração gastronômica, um produto absolutamente fora da curva.
para um momento. Só que uma boa parte do nosso mercado não é feito de um único momento. Ele é feito de recorrência, ele é feito de frequência. Ele se viabiliza à medida que eu consigo trabalhar e trazer o consumidor várias vezes para o meu estabelecimento. E aí é onde eu vejo insistentemente exageros por parte de muitas marcas, por parte de muitas empresas. É querer sempre oferecer o inusitado, o novo, o fora da curva, o incomparável. E o consumidor não age da seguinte forma, ele não age no sentido de voltar todas as vezes ou muitas vezes para o mesmo estabelecimento para encontrar sempre algo novo e inusitado naquele estabelecimento. O comportamento habitual do consumidor é procurar o novo, o inédito, o inusitado em locais diferentes. Essa é a lógica que ele segue. E até porque, quando eu toda vez ofereço algo novo, algo diferente a cada vez, será que eu tenho um posicionamento claro? Será que a minha oferta é clara e é entendida pelo consumidor? Eu arrisco sem muita chance de errar, dizer que não. Então, onde eu quero chegar com essa segunda parte da história, que é a grande parte do food service, que é o food service recorrente, frequente, de alta intensidade e de proximidade no relacionamento com o consumidor, é que esse uau não é um momento, ele é uma relação uau. E o que é essa relação uau? É eu oferecer algo sempre muito importante, muito relevante para o consumidor, uma experiência muito relevante para o consumidor, que é composta de vários elementos e não de um corner, não de algo visual, ou não de um item do atendimento ou um item do cardápio, mas um conjunto de coisas em alto nível, consistentemente. Se a gente pegar as marcas de maior sucesso no nosso mercado, elas não são as marcas que oferecem esse momento uau o tempo todo. Elas são as marcas que oferecem e que encantam e que superam em alguma coisa a expectativa ou a necessidade do consumidor, ou que entregam essa expectativa e necessidade melhor do que a concorrência, sempre. Então, para mim, a consistência da experiência, pensando na saúde dos negócios, na longevidade dos negócios, num raciocínio que a gente já usou em algum momento do passado de lifetime value do negócio da gente, está muito mais em entregar experiências elevadas consistentemente. Então, se eu tiver que dar uma dica, eu diria, primeiro, defina claramente quem é o teu público, que posicionamento, que proposta de valor você quer ter, para que tipo de situação ou para que tipo de relação com esse consumidor ou com esse perfil de cliente. E isso vai te levar à definição de qual é o teu uau. Se é um momento, uma situação uau ou se é uma relação uau estável e consistente. É isso aí.